Fala galera, mais um podcast JMcast na temporada de inverno, friozinho gostoso em Campos do Jordão. Mais um ano, a gente está aqui pelo segundo ano gravando podcast com empresários. Empresários que têm resultados, empresários que têm direcionamento, empresários que têm desafios, mas desses desafios eles criam novas oportunidades. Por meio de adversidades, eles constroem oportunidades e vão traçando caminhos, vão construindo times, vão expandindo em mercados e segmentos que muitas vezes pode ter correlação com o seu segmento, com aquilo que você faz. Então, presta atenção nesse meu convidado de hoje, que é um convidado que é empresário, que tem resultado, que trabalha muito em empresas de lucro real com administradoras de condomínio e condomínios. Se você trabalha com esse mercado, quer entender um pouco de um empresário que cresceu muito nesse segmento, com esse tipo de cliente, esse é o seu podcast. Recebam ele com a energia que ele merece, Guilherme Ariano! Valeu. Bem-vindo, irmão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho e recebendo essa energia toda aí. É isso aí, meu irmão. Cara, é um prazer. Obrigado por ter vindo. Veio com a sua esposa aqui. Hoje veio com a família, veio com a mãe, veio com a filhinha, né? Minha filha, minha mãe, a esposa está aqui. Que legal. Muito bom, irmão. Muito bom mesmo trazer a família participar desse momento. Pra gente é um prazer muito grande ter você aqui, para você contar um pouco não só da sua história, mas estratégia. Porque as pessoas que escutam esse podcast são pessoas que gostam de estratégia, ou seja, o que você fez para ter o resultado que você tem hoje. Então, eu quero, antes de você se apresentar, eu quero que você fale, principalmente nesse mercado, esse mercado de administradoras de condomínio e condomínios. O que precisa para ter sucesso, para chegar nesse mercado? Pessoas que trabalham já nesse mercado e querem ter o sucesso que você tem, o que precisa ser bem feito, ou precisa ser analisado, ou precisa ser melhorado para que possa atingir, gerar valor e ter a atenção desse mercado? Certo. Hoje, o primeiro passo é o empresário que está ali, geralmente não é um empresário, ele é um síndico, onde ele não tem conhecimento trabalhista, fiscal, contábil, então você não consegue simplesmente encaminhar relatórios, você tem que ir até ele, entregar BIs, Power BIs que nós entregamos, porque quando você apresenta antigamente era muita pasta, muito impresso, colocava para o conselho analisava documento por documento. E hoje é tudo digital, hoje é uma era digital e o próprio síndico, o próprio condômino não quer mais ver aqueles relatórios contábeis que eles não entendem. Então, para você... Verdade, né? Ver a cara do condomínio, vê um monte de número, o condomínio fala assim, quero só ver quanto que tá o final. Exato. E, então, assim, fora isso, nós temos que analisar todos os prestadores que estão ali no condomínio, todos os documentos dos prestadores, se estão com todas as certidões, se estão com a parte fiscal ok. Fora isso, nós pegamos todas as retenções e nós geramos as retenções para o condomínio não ter nenhum processo futuro, nenhum problema. Então, assim, nós entregamos para o condomínio uma contabilidade já com todos os DARFs feitos e para quem está começando nessa área, não adianta entregar somente um documento. A gente vai até o condomínio, a gente mostra para as administradoras BIs de onde estão os gargalos, onde a gente pode melhorar o condomínio. E é isso, não saiu muito da contabilidade antiga, que é só entregar uma obrigação para a administradora, porque o condomínio são baixas, isso é uma coisa boa, o condomínio tem baixa obrigação acessória, são poucas, mais retenções e mais dificuldades gerenciais. Ou seja, na sua visão, falta de uma forma mais lúdica ou uma forma mais clara, melhor dizendo, para as administradoras, para o síndico, para o condomínio, uma análise melhor e mais clara, não com aquele monte de número, e aí você apresenta por BIs, por gráficos, para esse mercado, e aí quando eles veem isso, ou seja, chama a atenção, eles entendem mais rápido e te contratam, é isso? Exato. Na verdade, a gente faz um primeiro trabalho pegando todas as informações dos últimos anos. Geralmente, nós recebemos as informações em números. É difícil ter hoje uma administradora que entrega em Power BI. E com isso, a gente vê ali onde estão os gargalos, porque tem muito condomínio que, como nós temos muitos condomínios, hoje são em torno de 300 condomínios que nós cuidamos, a gente sabe quanto é o custo com um prestador de
elevadores com um prestador de serviço de jardinagem. Então a gente consegue também olhar estrategicamente e falar, aqui tem um gargalo, aqui dá para economizar, tem fornecedores no mercado melhor. Eu não vou entrar nesse mérito de falar o fornecedor, mas nós indicamos onde estão alguns gargalos em cima da nossa experiência. Muito bom. E você acredita que esse público, para você conquistar esse público, quais são os melhores meios de chegar nesse público? Ou seja, como que vamos supor, Gui, que eu acredito muito que conhecimento bom é conhecimento compartilhado e tem mercado para todo mundo. Vamos supor que eu trabalho com condomínio. Eu quero chegar em uma administradora de condomínio ou no condomínio XYZ. Como é que você fez? Como é que você faz para angariar novos clientes, principalmente desse mercado? Como nós não tivemos um marketing exclusivo para isso, foi mediante a network com construtores, porque hoje em São Paulo sobe muito prédio, todos os dias. Então a gente faz um trabalho inicial ali com construtores e administradoras, parcerias com administradoras. Então a cada prédio que sobe, a gente sabe que vai ter uma administradora por detrás, então a gente faz networks. Eu não consegui fazer um marketing, aí um pequeno marketing que nós fizemos em internet e em sites, vieram em poucos meses, nós fomos os primeiros do Google, porque é muito pouco. Muito pouco que faz. Pouco. E quando você fala, até porque são contextos diferentes, o que é pequeno marketing para você? O que é pequeno marketing? Porque, às vezes, eu fiz um site, eu não investi em tráfego pago, nada. Foi todos os leads ali foram orgânicos e foram nossa página, se você colocar lá G-France, contabilidade para condomínios, aparece. A gente não fez nenhuma estratégia para isso, a gente nunca focou nisso. Foi mais network. Networking e essa estratégia que deu certo na internet. Deu certo, mas não... 15% do nosso faturamento é da internet. Da internet. O restante foi mais essa comunicação com construtores, síndicos, amigos que moram em condomínios que falam, eu não recebo dessa forma, Guilherme. Por que você faz... O que você tem de diferente? Quando a gente mostra essa diferença de entregar um Power BI, parece para nós que somos do ramo algo normal, mas para o condômino, para a administradora receber isso, eles falam, cara, é assim que eu gostaria de receber. E aí foi via comunicação, via indicações, foi recebendo. Uma coisa que eu gostei muito que você falou, e é importante porque se as pessoas entenderem os insights que você vai falando, elas vão traduzir isso em decisões. Para uma mente preparada, tudo é aula. Você se posicionou na internet para condomínios. Quando você se rotula, a decisão mais consciente e a decisão mais fácil do cliente é contratar o especialista. Você se rotulou. Contabilidade para condomínios. Então, qual é o posicionamento? Contabilidade para condomínios. Qual a decisão mais fácil de quem trabalha com condomínios? Contratar o especialista do contador especialista. Com certeza. Então, isso trouxe relevância para você. Fora o networking, fora o relacionamento, fora a corrente de confiança que você construiu. Muito bom. E por que você decidiu empreender nesse ramo? Qual foi o primeiro... Você até comentou, não tem muita gente posicionada, mas lá atrás, antes de tudo, antes de você decidir, por que você decidiu? Fala assim, eu vou fazer o teste que deu certo e você continuou. Nós somos um clínico geral. Hoje nós não somos nichados até conhecer o condomínio. Legal. Então nós não éramos nichados. Então foi o primeiro cliente que entrou. Nós temos um cliente que é de prestação de serviço e ele emitia as notas fiscais com muita falha, muito erro, e a administradora aceitava. Aí eu fui fazer um trabalho de ajudar mesmo. Falar, vem cá, você viu que o meu cliente emite errado? E aí eu percebi que eles não sabiam o que é um departamento fiscal, o que é uma retenção, alíquotas, eles simplesmente pagavam o que estava na nota. Falei, aqui é uma oportunidade que eu consigo chegar e mostrar o meu trabalho. E foi rapidamente indicações, a gente atingiu uma administradora que já possuía 300 condomínios. Então, muito bom. Rapidamente a gente conseguiu fechar um negócio legal e aí abriu margem para conseguir vender esse cenário. Olha que legal, Gui. É importante que você sempre traga números e percepções. Quanto que você acredita que é uma média de mercado de um contador que faz uma administradora de condomínios de 300, se for 300 imóveis, 300, isso? Isso. 300 imóveis. São 300 condomínios. 300 condomínios. Quanto que é pode ser um honorário contábil disso?
Aí depende um pouco do escopo de trabalho, porque tem muitas administradoras que hoje nos contratam mais para cuidar da parte fiscal, e aí varia em torno de 4 a 5 mil reais, de 180 a 300 condomínios, a gente cobra mais ou menos isso. 4 ou 5 mil só sem a entrega do BI. Sem entrega do BI. Sem entrega do BI, que aí seria cuidar das retenções, cuidar da parte fiscal e obrigações acessórias e entregar um trabalho somente em balanço, em balancete. Quando entra o Power BI, que geralmente eles gostam, não são todos porque a administradora fica com receio, porque geralmente a administradora tem o departamento interno. A administradora não quer quarteirizar, entende? Mas quando a administradora percebe que eu vou agregar valor para ela, eu nem apareço. Eu trabalho para a administradora e ela entrega o meu trabalho. Muito bom. Então, assim, se você é administradora de condomínio ou você é em condomínio, você precisa conhecer o Guilherme. Ele é especialista, ele tem resultado. Gui, como é que as pessoas te procuram na rede social? Qual que é a sua rede social do seu escritório? Fala aqui para a câmera. É @guiariano, minha rede social, e @gfrancis Soluções. Gfrancis Soluções. Guilherme França, Gfrancis Soluções. França é com E? Com E. Gfrancis Soluções. Então, ó, você que entende o poder dessa conexão, ele está dando uma aula sobre isso, ele está falando muito a fundo das estratégias dele e ele tem resultado. Por quê? Porque ele dá resultado tanto para a administradora quanto para o condomínio. Você que conhece alguém que trabalha com isso, manda esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, comenta, segue o Guilherme, porque eu tenho certeza que ele vai poder dar clareza. Mesmo que você não pense em contratá-lo, fala com ele. Ele é um cara especializado nisso. E Gui, você falou que você trabalha muito com lucro real. E eu vejo que muitos contadores eles vão na contramão do lucro real. Por que você acha que existe isso na contabilidade? E por que você é o cara que decidiu trabalhar com lucro real? O lucro real, eu trabalho na contabilidade há 19 anos. Eu entrei aos meus 14 anos no escritório familiar e eu sempre vi ali um escritório que gostava do lucro real. Eu fui começar a entender o que era lucro real quando eu percebi que os outros tributos, as outras regimes tributários, é engessado, eu não consigo criar estratégia, eu não consigo modular. Então, o que me chamou a atenção no lucro real? Eu consigo ser estratégico trimestralmente e os meus clientes hoje, eu tenho uma reunião trimestral com todos do lucro real para já provisionar o próximo trimestre. Então, assim, fazer uma contabilidade só de obrigações acessórias, eu estava mais trabalhando para o governo do que para o meu próprio cliente. Até um dia que me falaram, Guilherme, você não sabe quantos milhões pagariam alguém para ter todas as informações que o contador tem. E o contador não sabe usar as informações. O contador pega todas as informações, entrega para o governo e acabou. Então, peraí. Então, eu posso ganhar dinheiro pegando todos os números, eu sei quem compra, eu sei o fornecedor, sei o cliente, sei onde ele gasta. Peraí, então eu vou levar para ele. Só que não adianta fazer isso no Simples Nacional hoje, porque muitas vezes o empresário, Guilherme, eu só quero a guia. Então eu falei, não, peraí, eu não quero isso para mim. Então a gente se posicionou. Quero agregar valor. Eu quero agregar valor, eu quero criar estratégia, eu quero sentar ao lado do gestor e tomar decisões. E o lucro real me chamou essa atenção. E dá resultado. Total, e você está fazendo um trabalho que a gente nasceu para fazer, ou seja, nós somos conselheiros, consultores de negócios, a gente agrega valor com o nosso poder intelectual, não com o nosso poder braçal. Eu falo que a máquina substitui o que a gente pensa, mas não o que a gente sente. Então, você se conectando com o empresário e mostrando o seu poder intelectual, cara, não é a inteligência artificial, nem sistemas que vão mudar o nosso trabalho, eles vão, pelo contrário, eles vão acrescentar. E a gente tem que se adaptar. E escolhendo o lucro real, você escolhe agregar valor mesmo. E é muito legal isso mesmo. E você hoje tem eu percebo que você tem uma cultura forte, né, na sua empresa. As pessoas trabalham lá, trabalham com um propósito. Como foi, no começo, você criar essa cultura no seu negócio? Como que é hoje a cultura? Conta um pouquinho, por exemplo, para aquele empresário que quer começar do zero, a criar uma cultura, começa a contratar o que ele precisa fazer, o que ele não deve fazer. E depois, ou se ele já tem um time, mas ele fala, puxa, meu time não comprou minha cultura, não comprou meu DNA, porque eu falo que a cultura é o que você faz quando os outros estão te olhando na sua empresa, para quando você não estiver lá, aquilo esteja se perpetuando. Então as pessoas vão estar replicando ali os seus valores, os seus desejos, o seu propósito, a sua visão. Então você é um cara de cultura. Me conta um pouquinho, conta para o empresário. O cara que começa do zero ou o cara que já tem funcionário, como que ele implementa uma cultura? O que você faz no seu negócio?
Bom, a nossa cultura, como nós começamos do zero praticamente, nós começamos com 8 clientes, então nós não tínhamos um poder aquisitivo para trazer os melhores, só que tem muita gente boa querendo oportunidade. Então a gente teve uma cultura de ensinar, de trazer perto, a gente gastou horas e horas fazendo um treinamento bem feito e mostrando. Minha sócia Juliana, minha esposa, e nós temos uma cultura de deu certo, comemora, não deu certo, a gente está junto. Então foram dias que eu e a Juliana não largamos o nosso time ali no fogo cruzado e fomos embora. Não, era até meia-noite, 1 hora com o time. Gente, vai dar certo, deu certo, comemora, vai todo mundo para um boliche, paga algum evento para eles. E eles foram gostando disso e eu consegui com esse, que para nós às vezes é pouco, pagar um evento, um boliche, eles conseguiram entender que o salário era baixo no primeiro momento. A gente estava falando de 8 clientes que nós tínhamos. Então, nós começamos a contratar gente lá mais ou menos quando nós tínhamos 30 clientes, até 30 clientes, eu e a minha esposa que tocávamos o escritório. E as coisas foram andando. A gente começou a mostrar para o povo, a gente vai crescer. Só que Visão. Ó, pá! Você quer crescer? Vamos crescer. Mas eu não sei, então vem cá, vou te ensinar. Investindo em curso, investindo em treinamento. Então, tem uma galera boa, tô recebendo seguro-desemprego. Vem cá. Quer ficar um período aqui enquanto você recebe, eu te dou X e você vai estudar, vai treinar? Gostou da cultura? Ninguém vai embora. Nosso turnover hoje, nós temos muito pouco turnover, é muito baixo e ninguém quer ir embora da empresa. Explica o que é turnover para as pessoas que não sabem o que é turnover. Rotatividade de entrada e saída de funcionários. Boa. Então é baixo, ou seja, tem pouca gente saindo. Sai. Quando sai, nós que acabamos tendo que desligar. E aí aquilo, a gente contrata muito pela parte técnica e demite muito pela comportamental e cultural. Então, como nossa cultura é muito forte, quando nós não estamos, chegou atrasado, não está entregando, o meu próprio time chega e fala, vem cá, ó, aqui não é assim. Nosso time é muito legal, é muito forte. Eles transmitem os valores de vocês mesmo quando vocês não estão ali. Isso. E o que nós fizemos, que eu nunca tinha visto uma contabilidade fazer, nós fechamos a nossa base de honorários fixos e nós combinamos, gente, como nós estamos com pouco poder aquisitivo, tudo que entrar de extra, tudo que vocês conseguirem vender de extra, uma parte é do time. Não vai ter meritocracia no primeiro momento. O time vai ganhar igual. E aí colocamos alguns indicadores que poderia perder se não seguisse culturalmente. Começou a decolar. Foi aí que um começou a indicar, outro começou a indicar, começou a trazer cliente novo e todo mundo ganha. Aquele funcionário que ficava ali só olhando o faturamento das empresas, falou, peraí, alterou o faturamento, vamos alterar o contrato social, o enquadramento, ganha dinheiro, todo mundo ganha. Então a gente começou a trazer essa cultura de vamos todos ganhar juntos. E aí agora, hoje, com 500 clientes, a gente já consegue trazer profissionais capacitados, o time continua. Então hoje quem chega é para agregar, a gente não substituiu a galera que estava roendo o osso com a gente. E deu super certo, cara. Parabéns, cara. Você entendeu que o maior ativo do empresário são as pessoas, né? E quanto mais você valorizar elas, mais elas crescem ao seu lado. E eu falo que o crescimento, ele é uma obrigação, sabe por quê? E não só uma obrigação do empresário, do time. Porque se o empresário ele quer mudar de vida, ele precisa crescer. Se ele quer que o time tenha gás para trabalhar, ele precisa mostrar que ele está em movimento. Só que o time também, se ele quer crescer, ele quer um salário maior, não dá para uma empresa pagar mais se ela não cresce. Então a obrigação do crescimento é uma obrigação mútua, todo mundo tem que crescer. E quando eu vou lá, vamos supor, eu vou lá trabalhar para você, estou entrando lá, e eu falo assim, pô, Guilherme Ariano é um cara tem visão, tá em movimento. Pô, o cara tá no Fire Club, tá frequentando o clube, tá indo lá com vários caras que tem resultado. Pô, o cara me trata bem. Ele e a esposa dele, pô, tem visão, saíram de baixo, estão crescendo, estão me remunerando legal, a empresa é bacana, tá todo mundo no mesmo propósito, a pessoa quer se sentir parte. E aí eu falo que o ser humano tem no seu DNA o sentimento de se sentir parte, ele quer ser algo maior do que ele mesmo. Então, quando ele olha uma cultura muito forte, ele quer se sentir parte do ambiente. Não adianta você falar assim, só salário retém? Não retém. Eu gosto muito desse negócio cultural, né? De levar junto, de estar junto. Por exemplo, hoje aqui a gente está numa casa, é uma sexta-feira, a gente vai fazer gravações até quarta-feira. Tem uma galera do nosso time aqui. A gente está junto na casa, a gente trabalha pra caramba, o tempo todo trabalhando, mas depois eu e o Rafa, que a gente vamos treinar, puxar um treinão. Depois nós vamos, a gente vai passear, a gente vai se divertir, e aí faz imersão internacional e leva o time, e premia. E é isso, cara, porque esse é o papel. O papel é do time. O time faz a coisa acontecer.
não é só o empresário e tal. O empresário precisa mostrar a visão. Você treina o seu time para ele ser o melhor e ir para o mercado. E faça uma cultura forte para o seu colaborador ficar. É isso. É isso. Eu treino seu time para partir, mas tem uma empresa incrível para que ele queira ficar. Exato. É isso. Cara, e uma coisa legal, além da cultura, eu vi que você cresceu e você... no poder de ecossistema, né? Porque eu falo que o jogo muda quando a gente cria comunidade, influência e ecossistema. Você viu uma oportunidade e há pouco tempo também está com uma empresa de facilities, né? Me conta um pouquinho, eu quero entender esse modelo mental. O que fez você abrir essa empresa de facilities? Porque às vezes a pessoa que está ouvindo a gente aqui, ela fala assim, pô, esse cara está crescendo, mas ele não tem só contabilidade, ele tem agora uma empresa de facilities. Por que você, contador, ou você, empresário que trabalha com alguma ou um outro segmento, não cria outras soluções para o seu próprio negócio, outro braço, um motor 2, né? Que é motor 2, motor 1, contabilidade, motor 2, facilities. Conta para mim, como foi essa ideia? No primeiro momento, assim, nós temos ali outros braços, que seria consultoria, recuperação tributária, mas nós queríamos, eu e minha esposa, algo fora, mas nunca corremos atrás e buscamos. Só que nós temos um ecossistema que, assim, eu tento linkar todos os meus clientes. Então, se eu tenho um cliente de venda de aço e eu preciso de algum importador, eu já faço a ligação entre eles. E olhando os números, eu conversei com um empresário que ele falou, cara, eu não aguento mais a minha empresa, estou cansado, já estou bem financeiramente. Ele tem uma administradora de condomínios. E aí ele falou, cara, eu queria parar. E meus filhos não querem seguir, os outros filhos são novos. O que você faz? Você vende essa empresa para mim no mercado? Consegue conversar com alguém? Analisei os números, falei para minha esposa, por que não? Por que não? Criar uma cultura forte, é diferente, porque já é uma empresa com 70 colaboradores, com uma cultura que eu tive que doutrinar do zero, mudar tudo. Mas falei, por que não? Se eu conheço o mundo dos negócios, a língua dos negócios, que é a contabilidade, vou colocar o meu know-how. Coloquei um sócio, porque ninguém cresce sozinho. Então, hoje o meu sócio cuida muito bem de toda a operação. Uhum. O meu sócio já conhecia a minha cultura da Gefrance, ele já tinha trabalhado em alguns outros momentos com a gente. E a gente entrou, é um mercado super difícil, desafiador, é um outro mundo, mas acho que está na veia ali. Quando você diz difícil, desafiador, em que sentido? Eu imaginava que contabilidade era difícil vender, até entrar na empresa de facilities, que é bem complexo. É bem complexo, né? Complexo. Hoje em dia, assim, a contabilidade, para conquistar, você ainda estando na internet, tudo 90% ali é network, e eu acho que facilities foi mais que 90% foi network. Eu não consegui rapidamente expandir, escalar, mas eu consegui estruturar, reduzir custos, está dando super certo ali. Eu tenho uma amiga, inclusive a nossa sócia do Fire Club, ela vende seguro de vida, né? E aí eu falo assim, pô, o contador tá achando que é difícil vender contabilidade. Vai vender seguro de vida para uma pessoa que é viva. Exato. Fala assim, ó, você precisa comprar um seguro de vida, se você morrer. Fala, isso é muito mais difícil. Aí ela se posiciona bem legal. Ela fala que ela vende fácil os serviços mais difíceis, que é seguro de vida. Então é muito engraçado. Quando a gente tem uma dor no mercado, a gente sempre acha que a nossa dor é a maior. Não, o meu segmento é difícil. O meu segmento é difícil de contratar. O meu é difícil de fechar. Mas é porque você não viveu a dor do outro, né? Isso é muito legal. Cara, eu quero que você conte um pouquinho o poder do ambiente. O que você acredita em poder do ambiente. Mas antes, eu quero... Você que está assistindo esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, comentar, seguir o Gui, para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas e a gente possa continuar fazendo esse movimento. Gui, a gente está aqui gravando podcast com sócios, que são vocês, do Fire Club, que estão nesses ambientes de crescimento. O que você acredita como um ambiente de crescimento? Por que você tomou a decisão de sermos sócios, de estar junto no Fire Club? O que fez você falar, cara, eu vou seguir com vocês porque eu entendo que isso é muito importante para minha empresa, para minha família? O que fez você pensar nisso? Cara, maravilhoso. Lá atrás, eu sempre fui um solucionador de problemas. Por quê? Um menino, 14 anos, entrou numa empresa. Quando eu assumi o escritório, nós tínhamos 23 anos, 22 anos. E como você está com quanto, Gui, agora? 33. 33. Como você ganhar confiança, como você cuidar de uma empresa, de alguém com 20 anos, sem ninguém. Só nós dois ali. E aí eu sempre fui o solucionador de problemas. O cliente precisava de alguma coisa, eu tinha que procurar alguém e falava, eu consigo resolver. E nunca tive o ambiente. Eu corria atrás de pessoas que às vezes colocava até em risco, porque eu não sabia. Você resolve esse problema? Então vem cá, vou te indicar. Aqui não. Aqui são
um universo de tubarões que cada um tem a sua área, todo mundo vai conseguir me ajudar. E eu falei, cara, ali eu acho que é o lugar certo. Quando a gente conheceu o Fire, foi sensacional, porque a gente brinca, nós não temos o cabeça branca na mesa para tomar decisão. Então, quando dá um problema, eu olho para o lado, com quem que eu converso, com quem que a gente vai falar disso. Aqui não, cara. Aqui eu olho e falo, Johnny, converso com alguém, me dão soluções. São caminhos que vocês já trilharam e eu agora estou começando, consigo de ajuda, consigo olhar e receber isso. E se antes, a gente não trilhou, a gente aprende junto. Aprende junto. E nós estávamos assim, qualquer dificuldade que tem muito efeito colateral, né, em ser empresário. Então, qualquer problema que nós tínhamos, eu olhava, eram os dois novos, nós somos novos, tem muita experiência em vários ramos, só que com quem que eu converso? Com quem que eu chego ali e me amparo? E quando nós olhamos o Fire, a energia casou muito com a nossa cultura também. Família, sensacional. É isso, hoje poder pegar um problema, partilhar, saber que tem pessoas capacitadas que já trilharam ou estão trilhando para nos ajudar. E nós, da mesma forma, tem muitas coisas que nós já vivenciamos que estamos aqui dispostos a ajudar essa comunidade. É essa consciência. O final foi incrível que você falou, porque quando você entra numa comunidade, você entende que o poder da inteligência coletiva é maior do que a inteligência individual. Então você entra para contribuir. Você não entra para ser a média das 5 pessoas. Você entra para potencializar a média das pessoas com as quais você decidiu conviver. Eu decidi conviver no Fire porque é família, crescimento, é empresário. Porque, a bem da verdade, empresário aprende com empresário. Exatamente. Cara, eu sou advogado e contador. Eu fiz 2 MBAs e uma pós-graduação. Eu tenho certeza que isso é importante. É importante. Balizou meu negócio? Balizou meu negócio. Mas não é isso que me traz prosperidade. O que me traz prosperidade são as habilidades por meio da identidade que eu ativei. E eu ativei essa identidade aprendendo com os outros empresários. Então não existe assim um curso assim, seja um empresário. Não tem. Então como você vai aprender? Em grupos de empresários. Então você hoje está lá no Fire Club, você é nosso sócio. Então você entra para elevar a potência máxima desse grupo. Ou seja, para fortalecer esse grupo. Lá, estou eu, Carla, Flávio Augusto, JJ, Caio Carneiro, você. A gente está ali junto, empenhado em networking, em conhecimento, em estratégia, em experiências, em trazer a família, em treinar o time. Então, cara, parabéns pela decisão. Obrigado por estar próximo. E para você, empresário que quer entender um pouco mais o que é o Fire Club e como você pode ter resultados, por exemplo, isso aqui que a gente está gravando hoje com empresários do Fire, empresários que têm resultados. E é um movimento que quando você quer ganhar autoridade e visibilidade, é muito importante um podcast desse para você. Você quer entender um pouquinho mais? Clica aqui no QR Code, vai estar Fire Club, nosso atendimento vai te atender e vai te explicar um pouquinho sobre esse clube. E você vai se conectar com pessoas incríveis, como o Guilherme, entendendo um pouco mais de outros empresários, a cabeça de outros empresários, fazendo com que o seu caminho de aprendizado, de conhecimento, de evolução cresça muito mais rápido. Gui, agora fala um pouquinho sobre quem é você pessoalmente. Tá. O que você gosta? Você quer falar alguma coisa? Queria falar uma coisa. O contador, nós temos uma crença limitante que contador é aquela raça desunida, a classe desunida. Cara, vem pro Fire e você vai ver que isso é uma crença limitante que você tem que tirar urgentemente da sua vida, porque não tem nada disso, aqui é crescimento, tem muito mercado para todo mundo. Tem muito, cara. E é isso, e eu falo que eu sou um dos poucos players que eu acredito que todo mundo pode ser mentor, ou seja, você pode mentorar cliente, outros contadores. Eu incentivo muito isso, porque eu acredito muito nisso. E existe um mercado para todo mundo. O mercado contábil não é um pódio com primeiro, segundo, terceiro lugar. Ele é um palco. Tem espaço para todo mundo. Só que para brilhar no palco, vai ter que sentir um desconforto. Vai ter que subir, a luz vai estar na cara, vai sentir um desconforto, vai ser julgado e tal. E é isso. Mas pessoas que fazem diferente, por exemplo, eu tenho certeza que você entende muito mais de administradora de condomínio do que eu. E eu tenho certeza que algumas outras coisas eu entendo mais do que você. Então a gente pode se complementar. A gente pode se juntar para aprender junto, para crescer junto. Que é o que você falou. Não é para olhar para o contador como seu concorrente que está disputando o mercado, mas sim que está colaborando, que está competindo, que é competindo e colaborando com o mercado. Porque a partir do momento que você faz um bom trabalho, eu sou obrigado a fazer um bom trabalho. Valorizar a classe. Valorizar a classe. Isso é uma valorização da classe. Quando que um contador, numa sexta-feira, ia estar gravando um podcast? Porque para muita gente pode parecer, não, isso é frescura, isso é ego, isso é vaidade. Mas essa mensagem ela vai ser entregue para milhares de pessoas.
Essa mensagem vai potencializar milhares de empresas. Essa mensagem precisa conhecer o Guilherme, precisa conhecer o Johnny, precisa conhecer o JMCast, precisa conhecer o Fire Club. Então, esse é o poder da mensagem. E no poder da sua mensagem, na sua parte pessoal. Me conta, o que você gosta de fazer? Quem é o Guilherme? O que você gosta de fazer? Me conta uma história, alguma coisa legal que você queira contar, putz, que aconteceu com você. Ou, pô, Johnny, eu gosto mais disso, gosto mais daquilo. Eu sei que você é um cara muito família também, né? A Ju tá aqui com a gente hoje também assistindo o podcast. Inclusive, quando eu liguei para vocês, liguei para ela, né? Porque eu falei assim, vou ligar lá pro Gui, vou trocar uma ideia com ele, mas eu falei assim, não, deve ser igual em casa. A última palavra deve ser da dele, né? Sim, senhora. Aí eu falei, eu vou ligar pra Ju mesmo, porque não dá certo, tô ligando pro cara errado. Aí eu liguei pra ela, entendeu, irmão? Foi essa estratégia. Tem duas estratégias do meu lado, né? Falar, vou ver com a minha sócia, tenho que ver com a minha mulher. E ela é minha sócia e minha esposa, então você fez a estratégia certa, ligou ali. Mas, cara, eu tenho 33 anos, sou da Zona Norte de São Paulo, então, como bom morador paulistano da Zona Norte, gosto muito de samba, pagode, futebol. É o que a gente gosta, a gente vive. Você gosta de pagode? Pagode. Você gosta da Turma do Pagode? Gosto, Turma do Pagode. Então, pô, a gente vai te convidar para um show da Turma do Pagode. Maravilha. Um dos artistas tá no meu prédio, meu amigo. Thiago. Thiago. Top. Tá lá e... A gente adora. Carnaval. A gente é viciado em carnaval. A Juliana desfila em carnaval. Carnaval. Vocês gostam de música de carnaval, axé? Vocês gostam de axé? Mais voltado pro samba enredo. Samba enredo. Mais voltado aqui pra São Paulo. Gosta. A gente adora. Gosta da bagunça. Gosta da bagunça. Cara, vocês entraram no lugar certo. Acabamos de saber que vocês estão no lugar certo. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho é sério, mas não é porque é sério que precisa ser chato. Exato. Porque sabe uma coisa que ensina a gente que tá errado? A pessoa chega e fala assim, não. Você tá dando muita risada, você tá se divertindo muito. Não pode. Não pode. Cara, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Não diversão é diferente de brincadeira. Eu não tô de brincadeira aqui, nem você. A gente tá se divertindo? Tá. Mas a gente tá brincando aqui? Não. Mas nós percebemos na nossa empresa que sempre que o time está animado, as coisas estão fluindo. É isso aí. Tá tendo resultado, tá tendo entrega. É isso aí. Mas fala aí, você tava falando, gosto de carnaval, gosto de samba, gosto de bagunça. Pô, tô gostando, vai. Se tivesse aqui uma... Pô, aqui não tem, mas no próximo eu vou contratar. Rafa, bota na verba do Marcelo. O Marcelo botou uma banda de carnaval aqui, gostei. A gente era bagunça. Nós casamos, teve escola de samba... É isso, eu gosto disso, né? Gosto de esportes. Esportes quais? Gosto de esporte, futebol, eu fazia kickbox, tudo, tive um problema no joelho, então, como boa desculpa, não virei jogador por conta do meu joelho, é sempre assim, né? Então, a gente gosta de jogar bola, por conta até do Fire Club, né? Não existe... CNPJ forte? CNPJ forte com CPF fraco, nós voltamos a fazer uma academia, porque a gente, vida de casa, trabalho, casa, e aí, quando você vai cuidar de você? E aqui no Fire já chamou a atenção no começo. Voltamos para a academia agora. Legal. A Carla fala que você é a sua prioridade. É as frases dela. Você é a sua prioridade. Acabou. E eu tenho essa frase porque eu falo assim, quem você mais ama na vida? Aí as pessoas falam assim, não, eu amo minha filha, eu amo meu filho, eu amo meu marido, minha esposa. Mas não, irmão, tá errado. Que a pessoa que você mais ama é você mesmo. Porque fica doente, fica mal. Você não consegue cuidar de ninguém. Você não vai pensar... Você vai falar assim, para eu cuidar da minha filha, eu tenho que ficar bem primeiro. Né? Então, assim, é muito legal. Uma salva de palmas para eles que voltaram a treinar. Muito bom. E aí? E é isso. Agora, gostou muito de praia. A Juliana é viciada em praia. Essa é a primeira vez que a gente está levando a Juliana para neve. Porque eu convencer essa mulher de, nas férias, não ir para o sol. Então, a gente é viciado em praia. Nós adoramos Maresias. Ali a gente gosta de ir para Maresias. E é isso. E você gosta de momentos em família? Gosta de passar... Gosta de... Quando você fala assim, putz, vou me reenergizar, vou me desconectar, o que você procura fazer para eu entender seu modelo mental? Assim, o que você faz? É mais para o esporte, é mais para a família, os dois? Como é que você faz? Não, hoje é mais voltado à família. Família. Hoje, nosso momento... a nossa família é bem unida, graças a Deus. Então, a gente tem também uma cultura interna da nossa família que está ruim, vamos se reunir, está legal, vamos se reunir. A gente se reúne muitas vezes, a família. E a gente gosta muito de se descansar entre família, ficar mais sossegado. Agora minha filha tem 2 anos, a Maria Júlia. É algo que a gente prefere, quando está difícil, repousar, ficar mais em casa mesmo. E o esporte vem no dia a dia, mas nos momentos de descanso, de lazer, é pegar a família, vai todo mundo para uma praia. A gente gosta muito de levar a família para os lugares e é isso. Quando você olha para a Maria Júlia, né? Você pensa que mudou alguma coisa assim? Você olha para ela e fala assim... O que você pensa?
Mudou porque quando a Maria Júlia nasceu, eu até brinco, a Maria Júlia, ela foi combustível porque agora eu não posso mais voltar atrás, eu não posso mais cair, porque agora eu tenho minha filha. Então, a gente brincou esses dias que a Maria Júlia, ela vai fazer parte do futuro da Gefrance. Falei, cara, eu não sei. Ela vai viver o que ela quiser, mas se não fosse a Maria Júlia, pode ser que nós não tivéssemos saído da zona de conforto. Pode ser que eu não tivesse... Nesse podcast. Exatamente. Por ela, eu saí da bolha, eu furei a bolha, eu saí da zona de conforto e foi combustível pra gente decolar, assim. Muito bom, meu irmão. Muito bom te ouvir, muito legal, muita verdade eu vejo nos seus olhos. E que bom que a gente tá próximo. E pode contar comigo, pode contar com nosso time. E tenho certeza que vocês vão crescer muito mais do que já cresceram. Falo que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem, mas insatisfeito positivamente, né? É a insatisfação positiva. Eu sou grato. Sim. Gratidão é a semente da abundância, mas eu sou insatisfeito, eu quero mais e melhor. Então é isso que a gente tem que fazer. Cara, e pra gente... Antes, na verdade, da gente finalizar esse podcast, eu queria... Ô, time, tem como providenciar... Tem algum banquinho pequeno, curto, que eu queria chamar uma pessoa aqui pra vir dar uma palavrinha aqui. Queria chamar uma pessoa... Tem um banquinho assim, só pra botar na mesma altura Se não tem, a gente improvisa. Se não tem, a gente improvisa. Então, recebam ela com uma salva de palmas. Juliana, vem aqui no nosso podcast. Vem aqui, uma salva de palmas pra ela. Ó, seguinte, eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, não precisa não, do time. Depois a gente providencia pros próximos. Providencia pros próximos. Senta aqui. Só pra ficar na mesma altura da... Ju, seguinte, você sabe que eu te liguei, né? Sim. Sim, eu estava até com a equipe, né? E eu fiquei, gente, o que eu faço agora? Mas eu falei para o Guilherme, eu falei, cara, vamos, bora nessa, porque vai dar certo. Quando nós tivemos a primeira... Não lembro quando foi a primeira que a gente conheceu o Johnny. Eu falei, cara, esse cara é sensacional. Ele é o nosso... Sabe, assim, ó... A gente tem que ir nessa, porque a gente tem um mentor, né, hoje. Só que... Cara, e é bom ter vários mentores, né? É bom ter vários mentores, porque aí você tem... cada um é complementar, um é bom em uma coisa, outro é bom em outras. Sim. É igual eu falei pra ele, o que ele sabe eu não sei, o que eu sei ele não sabe. É igual a nós dois também. Sim, mas eu falei pra ele, cara, esse cara é sensacional, você tem que ir pra cima, porque eu, assim... Ele é muito mais comunicativo, né? Ele conversa super bem, ele faz as vendas do escritório, é ele que é o nosso comercial hoje. Então eu falei, vai... ainda. E eu falei pra ele, vai pra cima, vamos com tudo, vamos investir. Eu trago, ela sustenta, Johnny. É isso. Eu trago, ela sustenta. Ela que coordena toda a operação ali. Parabéns pela união de vocês. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu queria, nesse podcast, no final desse podcast, aproveitar esse compromisso público aqui para vocês mandarem uma mensagem um pro outro. Começando pela Ju, pelas damas. Ó, fui bonzinho com você, hein? Uma mensagem pro Guilherme. Fala quem é o Guilherme para você, o que ele significa na sua vida. Uma mensagem para ele. Cara, o Guilherme, eu conheço ele desde os 19 anos. E nós casamos com 25. Ontem mesmo eu mandei uma mensagem para ele, porque a gente está passando por uns momentos meio turbulentos no escritório, mudança de sistema, etc. E eu falei para ele, a gente tem que estar unido, a gente tem que ter fé, tem que ter força, porque novamente vai dar certo, como sempre deu. E eu tenho muito orgulho do cara que ele se tornou, da pessoa que eu conheci e do que ele é hoje. Muito bom, salva de palmas, gente, salva de palmas. Gui, sua vez. E a Ju? Juliana, o Guilherme sem a Juliana ia ser complicado, cara, porque a Juliana é quem sustentou toda a nossa família, quem me trouxe de volta, quem faz eu acordar todo dia e ir pra cima é por ela, e ela é uma mulher incrível e tudo que eu trago ela sustenta, cara. Então, ela é muito boa com pessoas, ela é muito boa com processos, ela é uma pessoa amorosa, uma pessoa empática e tudo deu certo por conta dela. É isso. Muito bom. Gente, uma salva de palmas para eles. Fica aqui, Ju, pra gente finalizar esse podcast. Você que tá ouvindo esse podcast, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar, comenta, segue o Gui. Gui, de novo, o seu arroba é @Guilherme Ariano. Gui Ariano. Gui Ariano. Arroba Gui Ariano e da empresa? @Gefrance Soluções. Gefrance Soluções. Gui, agora é o momento do chama na mensagem. É a mensagem final para a pessoa que assiste, uma mensagem positiva de transformação, uma mensagem que você quiser dar para a sua câmera. Você que está começando hoje, eu lá atrás comecei desacreditado, queria ficar na minha zona de conforto,
E tem espaço para todo mundo crescer, gente. Tem espaço para todo mundo crescer. Estejam com pessoas que querem crescer. Mude a sua rotina, mude com quem você está, que você terá resultado. Hoje eu só estou aqui porque eu saí da minha bolha, eu saí da minha zona de conforto e estou hoje vivendo coisas incríveis que eu nunca imaginei estar vivendo. Irmão, muito obrigado. Tamo junto, viu? Ju. Obrigada, Johnny, pela oportunidade. Bem-vindo sempre. E ó, vamos finalizar esse podcast com o chama. Eu vou falar 3, 2, 1 e a gente chama, beleza? Então, ó, começa aqui em cima. 3, 2, 1, chama! Valeu, uma salva de palmas pra eles!